Opa, e aí, gurizada, boa noite, como vocês estão? E aí, torcedor do Botafogo, vai dormir muito feliz hoje, né? Uma excelente vitória sobre o Palmeiras, 3-1 no Allianz Parque, tava lotado o Allianz Parque também, e o Botafogo finalmente encaminha esse título, né, histórico pro time. Então, parabéns aí pelo jogo, foi um baita jogo, foi um grande jogo também. Teve expulsão, teve lance polêmico também, então segue no vídeo aí pros lances, né? Pros lances do jogo e pros comentários também. Então, bora lá. Jogo de futebol no Allianz Parque, para quem gosta, né? Eu até hoje pela manhã tuitei dizendo que eu estava ansioso para a noite de hoje, né? Acho que todo amante do futebol estava um pouco ansioso, no mínimo, para essa rodada de terça-feira, especialmente pelo jogo entre Palmeiras e Botafogo. Você curtiu o jogo, Mansur, né? Como telespectador, como um cara que é apaixonado pelo esporte? Porque eu achei o jogo bastante agradável nessa noite lá em São Paulo. Boa noite, Mansur. Boa noite, Felipe. Boa noite, Conrado. Todo mundo que assiste o Troca curtiu o jogo. Até porque eu vinha de 2 jogos seguidos anteriores sem gol, né? Então, é verdade. Isso já criava ampliava as expectativas para Botafogo e Palmeiras. Agora, olha só, e conforme o jogo foi se desenrolando, e é lógico que um placar contundente como esse, de 3-1, teve 3-0 até o final, até perto do final, ele pode ter ali, ser condicionado por várias circunstâncias que acontecem no jogo de futebol. Uma expulsão que acabou desestruturando um lado, uma bola longa de um goleiro já depois do Palmeiras estar desestruturado, que o Botafogo encontra o 2-0, depois uma bola parada. Acho que isso tudo faz parte, são coisas que acontecem num jogo de futebol. Mas no fim, esse 3-0, ele acaba, para mim, traçando muito claramente o panorama do que foi o Campeonato Brasileiro até aqui. Pode o Botafogo chegar no Beira-Rio 4 dias depois da Libertadores e perder do Inter e terminar não sendo campeão brasileiro? Pode. Não são resultados anormais, absurdos, o Palmeiras ganhar do Cruzeiro e depois confirmar com o Fluminense na última rodada. Porque se o Botafogo perde do Inter, o Palmeiras volta a depender dele. Lógico que pode. Agora, seria eu chegar aqui e recontar a história e ignorar tudo que eu falei aqui, a gente falou, ou muita gente falou, não sei se a opinião de vocês é a mesma, ao longo de todo o ano, eu me lembro que eu cansei de sentar aqui e dizer: o Botafogo joga o melhor futebol do Brasil. O Botafogo joga o melhor futebol da América do Sul. O Palmeiras ganhou o jogo hoje, mas não jogou bem. O Palmeiras não consegue jogar perto do seu melhor nível, ou do que a gente já viu elencos nessa gestão Abel Ferreira desempenharem. Então, o Palmeiras teve o mérito de encontrar formas de não descolar do Botafogo, desse Botafogo muito forte que se impôs o tempo todo. Agora, o melhor time do Campeonato Brasileiro é o time que chega a 2 rodadas do final para Botafogo e Palmeiras com 3 pontos de vantagem. Vantagem que eventualmente poderia ser maior se alguns tropeços inesperados do Botafogo, que também são parte do futebol, e numa caminhada de 38 rodadas eles acontecem. Só pra gente ter uma noção, o vice-líder do campeonato hoje é o Palmeiras. Se você pega o agregado do campeonato, o Botafogo fez 4-1 no Palmeiras. Ganhou no Newton Santos um ótimo jogo de futebol. Acho que o Botafogo foi melhor time, mas um jogo que teve chance dos dois lados, mas ele fez 4-1. O Inter, que é o segundo colocado, ele venceu no Newton Santos. Ainda não jogaram de novo. O Fortaleza, que é o quarto colocado, fez um confronto com o Botafogo no momento em que era disputa quase de liderança. E o Botafogo foi claramente superior. O outro time que fecha o grupo dos 5 é o Flamengo. O Botafogo fez 6-1 no Flamengo no agregado. Então, gente, o que precisa mais pra gente ter certeza que quem jogou ao longo da temporada o melhor futebol no Brasil e talvez, possivelmente da América do Sul, com consistência, foi o Botafogo. E ele está sendo premiado agora, chegando com 3 pontos de vantagem a 2 rodadas no final. Eu não sou capaz de prever o que vai acontecer no campeonato. O Palmeiras teve o mérito de se manter próximo e num eventual tropeço do Botafogo, numa derrota pro Inter, ele volta à briga. Mas se o campeonato se definir como está agora, a taça do brasileiro vai estar em ótimas mãos e o jogo de hoje eu acho que é um emblema disso. Quer o contraponto disso, Conrado Santana? O Palmeiras, contra os 4 primeiros colocados do campeonato, exceto ele, contra então Botafogo, Internacional, Fortaleza e Flamengo, sabe quantos jogos o Palmeiras venceu desses 4 adversários? Ou seja, são 8 confrontos entre ida e volta. Sabe quantos? Nenhum. O Palmeiras fez 4 empates e 4 derrotas contra esses 4 adversários. Isso também é sintomático para um time que quer ser campeão brasileiro, né, Conrado? Nos confrontos diretos você precisa pontuar bem. Boa noite, Conrado. Tudo bom? Boa noite, Diniz, Mansur, todo mundo com a gente em casa. Que bom que a gente vai poder falar aqui de futebol sem psicologia, que muita gente parece que se formada em psicologia, né? Quando o Botafogo pede, é sempre o mental. Quer mais força mental do que hoje?
tá atrás no campeonato, ir lá contra o Palmeiras e fazer 3-0, depois acabando ficando 3-1, passando por muita coisa num jogo tão difícil antes de uma Libertadores, perdendo Bastos no começo. E ninguém vai ficar falando que o Palmeiras agora do nada não tem mental, porque logo de cara perdeu 2 gols incríveis, né? O Gomes sozinho, o John saiu mal, perdeu. O Rony saiu cara a cara, perdeu. E aí depois acabou tomando, teve expulso. Tá sem cabeça o Palmeiras? Não são coisas do futebol, gente. Isso acontece. O que aconteceu ano passado, ficou no ano passado. Vai querer ficar o resto da vida do Botafogo querendo fazer essa comparação? Isso é simplesmente injusto. E outro, é raso. Vamos analisar mais futebol, vamos falar mais de jogo. O Botafogo demonstrou durante toda a temporada, tudo isso que o Mansur tá falando, e também jogos decisivos, quando precisou ter um mental forte, foi forte. Não se chega na final de Libertadores à toa, não elimina esse Palmeiras da própria Libertadores à toa, não fica invicto em clássicos no ano inteiro à toa. Esse time já se mostrou forte também psicologicamente, e às vezes acontece de perder, acontece de tomar gol no final, acontece de mal, como aconteceu contra esse fortíssimo Palmeiras, com esse fortíssimo Palmeiras, que hoje não foi bem. Isso é futebol. Não tem como a gente, antes do jogo, saber esse time aqui vai ganhar e acabou, e não tem nada que possa ser feito. Como, por exemplo, pode perder do Inter, que o Mansur falou. Isso é futebol. Pode perder de um Galo que tem Hulk, tem Paulinho, tem Davidson, tem Scarpa. É um baita time numa final única. Isso acontece, é futebol. Vamos analisar mais o jogo, vamos analisar mais futebol. É muito fácil, toda vez que o Botafogo tropeçar, não tem mental. Isso, pra mim, é muito raso. Esse jogo ainda é no Allianz Parque, né? Jogo que dá essa vantagem ao Botafogo agora de 3 pontos em relação ao Palmeiras, mas tem muita coisa para rolar. Tava ouvindo os amigos comentar, Mansur, Conrado e amigos do Troca, sobre essa resiliência do Botafogo, né? A gente vem batendo muito aqui no Troca de Passes que ao longo da temporada, para nós, o Botafogo foi o time que mais jogou futebol, né? Durante mais tempo. No Brasil e na América do Sul. Mais regularmente jogou bem futebol. E é natural que, nesse momento, quando empata jogos teoricamente mais simples em casa, se cria uma ideia de que o rendimento estivesse talvez baixando no final do campeonato, embora o Botafogo tenha finalizado mais de 25 vezes contra esses adversários. Você sabe quantas vezes o Botafogo arrematou a gol nos 4 empates que ficaram mais marcados? Porque se instalou um debate da questão do Botafogo contra defesas mais fechadas, né? Lógico que o jogo de hoje colocava uma situação absolutamente diferente de jogo, claro, que não tinha nada a ver com aquelas partidas. Foram os empates com Criciúma, Cuiabá, Atlético Mineiro, porque o Atlético acabou, já foi pro jogo para se defender mais e acabou ficando com um jogador a menos, e por último, Vitória. O Botafogo somou nesses 4 jogos 106 finalizações. Mais do que isso, assim. Onde eu acho que o debate ficou um pouco simples demais, a questão, porque empatou esses jogos é porque está com dificuldade de atacar a defesa mais fechada. Eu acho que isso aí isso acontece de fato, mas isso acontece com qualquer time do mundo. Todo mundo vai enfrentar um time com 10 caras protegendo a área, vai ser mais difícil de entrar. E ainda assim, os jogos não foram iguais, eu acho. O Botafogo teve... Bem diferente. Se você somar os jogos, o XG, que pode ter suas deficiências, ainda é uma estatística que está se desenvolvendo, mas eu acho que ela dá um aspecto qualitativo ao número de finalizações. Sem te interromper, mas já te interrompendo, vamos ouvir o Arthur Jorge? Muito mais importante do que me ouvir. Não, jamais. Mas é importante também. O Arthur Jorge, ele está chegando lá na sala de entrevistas, daqui a pouco o Mansur continua. Aquilo que nós hoje tínhamos e nos propomos vir aqui fazer, nós não mudamos a nossa forma de abordar o jogo. Fomos uma equipa que foi muito competente durante todos os 90 minutos. Uma equipa que procurou aquilo que era para nós um objetivo, ganhar o jogo. Uma vitória muito importante para nós, porque nos permite voltar a reassumir o primeiro lugar. Temos ainda mais 6 pontos em disputa que temos que continuar a trabalhar de uma forma tal e qual como hoje, porque vamos ter também rivais muito fortes. Nós hoje tivemos aqui um adversário muito difícil, um adversário que se bateu muito bem, que tem dado uma luta tremenda, e hoje só podia ser assim. Só ter um Botafogo a este nível seria possível vencer aqui hoje como nós vencemos. Uma vitória que eu quero dedicar à nossa torcida, porque acho que merecia isto. Merecia exatamente poder desfrutar deste momento, depois de algumas dúvidas, provavelmente. Hoje demonstramos que estamos vivos, que estamos na luta, que vamos continuar a lutar. E, portanto, hoje foi uma resposta tremenda de uma equipa que se comportou a um nível muito, muito alto. Boa noite, Arthur. Lincoln Oliveira, do BTB Esportes. Nos últimos 3 jogos, o Botafogo teve dificuldade de furar a retranca armada pelos times
E hoje ele conseguiu propor o seu jogo muito porque o Palmeiras também saiu para jogar. Você acredita que isso tenha favorecido o jogo do Botafogo e você leva isso também uma lição pensando na final, já que tende a ser um jogo também bastante aberto? Não, a lição que eu levo aqui é que de facto o espetáculo beneficia quando tem duas equipas que querem ganhar. Nós hoje temos aqui um bom jogo de futebol, duas equipas muito boas, duas equipas que procuraram vencer o jogo, que deram o seu melhor, que tiveram sempre com uma alta intensidade, com um objetivo claro de cada uma delas vencer. Fomos muito competentes naquilo que fizemos. Volto a dizer que trabalhamos e fizemos um jogo muito sério, muito de grande compromisso. Tivemos uma primeira parte ali onde tivemos alguma dificuldade em ajustar naquilo que era o nosso encaixe no meio campo. Mas depois disso tivemos o jogo controlado, tivemos o jogo em que fomos dominadores, tivemos o jogo em que soubemos também aproveitar os espaços que tivemos, muito daquilo que é também uma identidade muito própria nossa, e defendemos muitíssimo bem, defendemos muito bem. Afinal é um jogo diferente, afinal é um jogo de decisão única, onde vamos ter também um rival de grande qualidade, portanto queremos hoje poder assimilar tudo aquilo que conseguimos aqui fazer, assimilar e desfrutar deste momento, porque temos também que o festejar, temos que poder estar contentes com aquilo que fizemos, sabendo que, como eu disse também na antevisão, que era um jogo importante para o título, não era decisivo, porque faltam 6 pontos ainda para disputar. Agora nós aquilo que levamos para a final é exatamente esta motivação. Acho que este é o querer, a atitude comportamental tem que ser esta, tem que ser a melhor versão ou das melhores versões do Botafogo. É isso que nós comprometemos, é isso que nós procuramos em cada um dos jogos. E aquilo que nós hoje fizemos foi muito bom, mas não vou cair na tentação de dizer que o que fizemos para trás foi muito mau. Não, pelo contrário, fizemos coisas muito boas, não tivemos os resultados que queríamos, e hoje mostramos aqui mais uma vez que contem connosco, porque estamos cá para lutar, como eu disse, até ao fim, e vamos fazê-lo seguramente nos 2 jogos de campeonato que faltam e também na final de sábado da Libertadores, porque é um jogo importantíssimo para nós e é um jogo que tem uma história totalmente diferente e onde pode marcar uma história de ouro na página do Botafogo. Tá aí Arthur Jorge, o técnico do Botafogo, falando sobre a vitória, a retomada da liderança do Campeonato Brasileiro e também um pouquinho sobre o jogo de sábado, né? Atualizando, né? Ainda não temos a atualização, mas a torcida do Botafogo espera isso. Uma atualização no caso do Bastos, que hoje saiu machucado ainda no primeiro tempo, no começo do jogo, sentindo a parte de trás da coxa. É algo que realmente deve preocupar a torcida para o jogo do final de semana. E ainda pensando em tudo que pode acontecer, né? Claro que são 4 dias até lá, a gente vai falar muito sobre esse assunto ao longo da semana, mas vejam como é o futebol, né? O Atlético vai para essa decisão com o retrospecto de 1 vitória nos últimos 13 jogos. São 10 jogos consecutivos sem vencer. Nesses 10 jogos são 6 derrotas e 4 empates. Tem só uma ponderação, né? Brasileiro, ele meio que deixou de lado e jogou com times muito desfigurados. Tem bastante atuação ruim nesse meio. Mas ainda assim, alguns jogos foi com o time principal. Isso. Mas os números são alarmantes. A forma como o Botafogo até era obrigado a encarar o Brasileiro pela posição que ele estava era diferente do Atlético. E o Botafogo vem dessa vitória super importante, né? Uma decisão de Campeonato Brasileiro praticamente contra o Palmeiras. Os momentos são bem diferentes, mas como o Mansur e o próprio Conrado já disseram aqui, futebol, né, em 90 minutos tudo pode acontecer, ainda mais num ambiente tão equilibrado como o nosso. Algumas semanas, né? O Atlético está com um jogo de sábado no horizonte como objetivo. Um time cheio de grandes jogadores, técnico experiente, jogadores decisivos. Mas assim, o Atlético não vem jogando nada há muito tempo. É verdade. Jogou ali contra o River Plate, um segundo tempo contra o Fluminense. Você para achar um outro grande jogo do Atlético é difícil. É verdade. Tomada recuou errado do pé do Veiga, preparou, lá vem o chute do Rios. Olha a bola dentro da área, olha o Rony, linha de fundo, tentou bater, travado pelo Bastos, a bola sai, escanteio. Primeiro escanteio do jogo na tentativa do Rony, escanteio pro Palmeiras, Ricardo Martins. E o Barbosa está dizendo que... Forte do Allianz, autorizado, Veiga, pé esquerdo, levantou, Gomes subiu, passa muito perto a cabeçada do Gomes. À direita do gol do John, essa dá pra dizer que tirou tinta, que passou perto demais, Ricardinho. E o John virou para... Marcos Rocha, pé direito, levantou pra área, Rony tentou emendar no carrinho e mandou pra fora. A bola chegou no Rony, faltou aquele capricho
E ele tinha escapado, ele tinha se desvencilhado da marcação do Bastos, Ricardinho. A gente vai ter já uma odd especial aí, agora é o seguinte. Está tiro, Botafogo, lançamento para Igor Jesus, que tenta o domínio, o torcedor pede um toque no braço, o Wilton deu. O Wilton tá dando e tá apitando. O Igor Jesus dominou a bola no braço. Como ele demora, não, Jorge? O lançamento, olha o Almada aí na ponta esquerda, lá vem Botafogo. Passou pelo Gomes, caiu, opa! Ele tá dando tiro de meta? Não, tá dando a falta do Gomes, hein? Ele tá apontando, ou ele tá dando escanteio, o último toque do Gomes. Porque ele é confuso, cara. Ele tá apontando pro Gomes, mas a gente tem que fazer. Loucura. Escanteio, Botafogo cobrado, segunda trave, Gregory subiu pra fora. Gregory tá desesperado pedindo desvio do jogador do Palmeiras. O Wilton deu tiro de meta, mas parece que voltou atrás. Botafogo lado direito, cobrança curtinha, jogada ensaiada, Almada rolou, vem o chute, gol! Gol! Vitinho, bem mais glorioso no campo de ataque. Tentou a enfiada por trás da zaga, Igor Jesus, a bola correu. A jogada muito característica do lado. Abrindo os braços, né? E o torcedor no campo enxerga, né? E aí o Felipe demorou um pouquinho, já ficou bravo aqui. Alexander Barbosa corta lá pelo alto. E aí o toque de cabeça na direção do Vitinho. John tá saindo ali, bom para nenhum dos dois. Vem Botafogo, arranca com ela o Savarino. No meio de três ali faz o passe pela esquerda, Thiago Almada. Mais outra vez pro Savarino, ela passou na esquerda. Alex Telles por dentro, rolou pro Almada dentro da grande área, clareou pro pé direito, rolou para trás, Luiz Henrique caiu no pé direito dele, que não é o melhor, aí a finalização foi ruim. O híbrido. Estevão traz por dentro, atravessa pro Felipe Anderson, boa abertura aqui na esquerda. Caio Paulista, mandou o cruzamento pro Rony, subiu Alexander Barbosa. A sobra é do Thiago Almada. Ali, com espaço para correr com a bola, lá vai o Luiz Henrique. Luiz Henrique escapa do Aníbal Moreno, foge aqui pela direita, Richard Rios volta em desabalada carreira, ele tenta rolar pelo meio. Não conseguiu tirar o Vitor Veiga, mais calma para ele distribuir essa bola para os dois lados do ataque palmeirense, tanto pro Estevão quanto pro Rony. Bola exatamente na direção dele, não conseguiu girar ali à frente do Marlon Freitas e recua pro goleiro John. O Igor Jesus aí, a bola escapou. Vem de novo o Verdão. Felipe Anderson, tentativa de enfiada para o Estevão, a bola passa tranquila para o John. Marcos Rocha, jogando centralizado ali, fez o passe errado na direção do Richard Rios, a segunda bola é do Botafogo, o Richard Rios briga por ela, o Botafogo consegue sair, Savarino faz a enfiada por trás da zaga, para a arrancada do Igor Jesus, invadiu a grande área, pé direito, Everton! O Bandeira já estava marcando posição de impedimento, buscando um empate que devolve ao Verdão a liderança do campeonato. Rafael Veiga lançou na grande área, seria para o Vitor Reis, tirou o Adriel. Desarmado, Alex Telles para o corte. Sobra do Marlon Freitas. Sai jogando com o Igor Jesus. Luiz Henrique disparou lá por dentro. Ele preferiu tocar aqui na direita para o Savarino. De volta para o Igor Jesus. Teve uma trombada dele com o Gustavo Gomes no meio do caminho. Estevão se aproxima da área, faz o toque atrás. Caio Paulista ajeita, faz o levantamento. Alexander Barbosa tira lá no alto. Agora é contra-ataque do Glorioso. Almada desarmado, mas a bola enfiada lá na ponta esquerda. Vai correr livre o Igor Jesus. Ele evita a saída. Luiz Henrique acompanha, Almada também fecha por dentro. Igor Jesus invadiu a grande área, tentou cruzar na direção do Almada, aconteceu o desvio. É dividida, arranca com ela, levou na entrada da área, clareou pro pé direito, bateu cruzado, Everton espalmou. Savarino corre atrás do Rebino, que toca pro Almada. Faz bom primeiro tempo, Almada carrega na entrada da área, conseguiu escapar do primeiro, Savarino girou, pé direito, bateu, Everton! Estevão invade a grande área, bate cruzado, pé direito, ela atravessou Felipe Anderson, salva o Botafogo! Na trave, momento de expectativa, partiu, Veiga pode até bater direto, fora! Vem pro jogo no Palmeiras, começa o segundo tempo. Jogo decisivo, Marino domina, passou o Vitinho, a bola foi rolada para ele, tem a chance do cruzamento de primeira, pega mal. Tiro, preferiu empurrar para o Estevão, aqui na ponta direita, invadiu a grande área, tentou passar no meio de dois, parou na marca. Faz a inversão, boa inversão, na direção do Caio Paulista. Aí o Rony, puxa para o pé direito, joga para o Flaco, fora! Novo, Estevão.
Tenta avançar aqui pela direita. Alexander Barbosa tira. Sobra do Richard Rios. O Palmeiras permanece no ataque. Aníbal Moreno tentou o passe por dentro. Se projetou o Savarino na grande área. Bola para ele. Passa pelo Savarino. Fica tranquilo, Everton. Vai ser pressionado pelo Luiz Henrique. Descarrega. Lá pra frente o goleiro do Palmeiras. Estevão. Ajeita com categoria. Marcos Rocha manda pra frente. Alexander Barbosa não pega. Flaco Lopes fica com ela. Bate de longe. O John tava fora de posição. Flaco Lopes tentou surpreender. Não há não, hein? O jogo já se reiniciou, mas o Alexander Barbosa não parece em boas condições. Estevão. Fez o levantamento, olha o toque pra fora! Mais uma vez o Rony! O Palmeiras na grande área aguarda um cruzamento. Caio Paulista chega no fundo, meteu o levantamento pra segunda trave. Alexander Barbosa tira, mas tira parcialmente. Ela volta pro Verdão. Clareou o Flaco Lopes. Fez o cruzamento, vai lá no alto, John, e fica com ela. Tá no braço. Cobrança curta do Marcos Rocha pro Estevão. Ele chega na lateral da grande área. Escapa do primeiro, foi desarmado parcialmente, voltou para o Rafael Veiga, fez o levantamento, segunda trave, bola escorada para o meio da área, Alexander Barbosa tira, na volta no Veiga, ajeitou, bateu. Agora tá rolando aí o Igor Jesus, reclamando que foi atingido. Algumas vezes o Abel até usa o Mike pelo lado esquerdo também, né? Se o VAR chamou, é recomendação para expulsão, hein? É para recomendar a expulsão do Marcos Rocha. O Wagner Hillway ele retira o cartão amarelo e vai expulsar o Marcos Rocha. Está expulso o Marcos Rocha aqui no Allianz Parque. E olha o Botafogo para a chance do gol! Savarino! Gol! Uma festa lá no Rio de Janeiro. Olha a cobrança do escanteio, bola com efeito. Adrielson! Gol! Do Campeonato Brasileiro. Vem o lançamento, subiu Gustavo Gomes, a defesa tira, completa Eduardo. Voltou Richard Rios, golaço! Gol! A torcida do Botafogo vai dormir muito feliz hoje, né? Você não pode esquecer de deixar o likezinho no vídeo aí, compartilha no teus grupos de futebol que eu sei que tu tem, vai lá, manda pros secadores que estão secando o jogo aí e comenta o foguinho aí embaixo nos comentários. Valeu, até a próxima, boa noite aí.